Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Satyam Autoconhecer. Isso é. Hoje vamos explorar a obra do Osho e seu livro Consciência, a chave para viver em equilíbrio. Prepare-se para desvendar ideias instigantes sobre como podemos viver com mais presença e autoconhecimento. É isso aí. Osho já de cara nos convida a questionar se a gente, se a gente está realmente vivendo em plena consciência, ou se a gente está só, sei lá, existindo, tipo como sonâmbulos. É tipo no automático. Ele usa uma analogia, de um cervo na floresta, atento a cada movimento, a cada som. Você já se sentiu assim, totalmente presente no momento? Ou você geralmente se percebe meio que agindo no automático? Sem estar, tipo, consciente das suas ações. É como se a gente estivesse preso num piloto automático, né? Exatamente. E o Osho, ele destaca que essa falta de consciência, ela tem consequências profundas nas nossas vidas. Sim. Leva ao sofrimento, à fragmentação interna. Ele argumenta que quando a gente não está presente, a gente acaba repetindo padrões, de comportamento. Que só causam dor pra gente. A gente age de forma reativa em vez de consciente. E ele, para escapar desse ciclo, ele aponta dois caminhos. A meditação, que exige esforço, disciplina, né? E a busca por escapes fáceis, tipo drogas, distrações. Quando você fala de drogas, não são só as drogas ilícitas, né? Não. Qualquer coisa que a gente usa pra meio que entorpecer a mente e evitar o confronto com a gente mesmo. Exato, tipo consumo excessivo, redes sociais, relacionamentos tóxicos. É tudo isso. É como se a gente buscasse um anestésico pra mente, né? Pra evitar a dor da existência. Mas, poxa, fazendo isso a gente perde a oportunidade de viver a vida em sua totalidade, né? Com seus altos e baixos. E você já se pegou buscando esses escapes? Qual o caminho que você tem escolhido? Da consciência ou da fuga? Vale a pena a gente refletir sobre isso, né? Com certeza. E aí o Osho, ele apresenta um conceito muito interessante, sabe? Ele fala que a ideia de Deus, muitas vezes, é uma projeção das nossas próprias características. Que interessante. Tipo, a raiva, o ciúme, a necessidade de controle. Ele usa como exemplo o Deus do Antigo Testamento, que é retratado, como vingativo, ciumento. E ele conta até uma história engraçada sobre um mestre Ah, que escrevia a palavra meditação cada vez maior sei. até que ocupasse a página inteira. Olha só. Era uma forma de mostrar como a gente transforma conceitos em ídolos, em algo externo a nós. É em algo que a gente coloca no pedestal. Em que áreas da nossa vida a gente cria ídolos? Que ideias ou conceitos a gente coloca no pedestal sem questionar? Boa pergunta. Osho nos desafia a olhar para dentro e desconstruir essas crenças, que nos limitam. E para nos auxiliar nesse processo, ele explora os diferentes níveis da mente. A mente consciente, que é aquela que a gente usa para pensar e tomar decisões. A mente inconsciente, onde a gente guarda as nossas memórias, as emoções reprimidas. E a mente cósmica, que vai além da nossa individualidade e nos conecta ao universo. Nossa, que imagem poderosa, né? É como se expandíssemos a nossa consciência para além dos limites do nosso ego. Total. E nesse processo de autoconhecimento, o Osho, ele nos convida a observar os nossos pensamentos e emoções sem julgamento. Como um cientista que observa um fenômeno da natureza. Ele usa a analogia do espelho que reflete tudo que está diante dele sem se apegar a nenhuma imagem. Da mesma forma, a gente deve aprender a observar o fluxo da mente sem se identificar com os pensamentos e as emoções. Ele nos ensina que a gente não é a mente, mas sim a consciência que observa a mente. E essa percepção ela é libertadora, porque nos permite desapegar dos nossos pensamentos, das emoções, criando um espaço de paz interior. Exatamente. E aí, para a gente cultivar essa consciência, ele nos convida a prestar atenção no momento presente, em cada ação do nosso dia a dia. Tipo, comer, caminhar, respirar. Ele nos desafia a experimentar a vida com todos os sentidos, sem se perder em devaneios sobre o passado ou o futuro. É como se ele dissesse, acorda para a vida, presta atenção no que está acontecendo agora, nesse exato momento. E ele usa o exemplo de um rei que não conseguia ficar parado durante uma palestra de Buda. Mexia o tempo todo num dos dedos do pé. Aí Buda questionou o rei, Você está aqui com o seu corpo ou apenas com o seu dedo do pé? É verdade, né? Essa história mostra como a gente se distrai facilmente, como nossa mente está sempre buscando algo para se ocupar. Sim, mesmo quando a gente está fazendo algo importante. E o Osho nos convida a cultivar a presença em cada ação, por mais simples que seja. Ao lavar a louça, por exemplo, a gente pode prestar atenção na temperatura da água, na textura da esponja, no aroma do detergente. E ao fazer isso, a gente traz a mente para o momento presente, interrompendo aquele fluxo constante de pensamentos, cultivando a paz interior. Você, como tem experienciado a sua vida, tem estado presente nas suas ações,
Ou tem deixado a mente vagar livremente? É uma boa pergunta para a gente deixar no ar. Fica essa pergunta para você refletir. E no próximo bloco a gente vai aprofundar essa exploração da consciência, investigando a relação entre tensão e relaxamento, e como a gente pode encontrar a verdadeira paz interior. Combinado. E aí, de volta para o nosso mergulho profundo na obra do Osho. Continuando nossa exploração da consciência, a gente vai investigar agora a relação entre tensão e relaxamento. É um tema que, com certeza, repercute na vida de todos nós. E o Osho tem uma visão assim bem peculiar sobre relaxamento. Ele argumenta que o relaxamento verdadeiro, ele não pode ser forçado. Não é como o botão que você liga e desliga, né? Ele surge naturalmente como consequência da consciência. Uhum. Ele até brinca com essa obsessão do mundo ocidental pela busca do relaxamento. Ele fala de um livro que ele encontrou com o título, tipo, você tem que relaxar. Aí ele questiona, se você tem que relaxar, será que você realmente consegue? É verdade, né? A própria obrigação de relaxar já cria uma tensão. Pois é. E aí, o Osho sugere que, em vez de buscar o relaxamento como um objetivo em si mesmo, a gente deveria focar em cultivar a consciência. Faz sentido. Porque, para ele, a tensão ela é um sintoma da nossa desconexão com o momento presente. Quando a gente está preso em pensamentos sobre o passado ou o futuro, a gente meio que cria uma resistência interna, né? Um conflito entre o que é e o que a gente gostaria que fosse. A gente fica remoendo coisas que já aconteceram ou se preocupando com o que pode acontecer. Isso. E aí essa resistência ela se manifesta no corpo como tensão, ansiedade, dores. É como se a gente estivesse constantemente em estados de alerta. Tipo, preparados para lutar ou fugir, né? Aquele instinto primitivo. Exatamente. E para dissolver essa tensão acumulada, o Osho propõe na prática de meditações ativas. Ah, legal! Quais, por exemplo? Como a meditação dinâmica e a meditação de Bish. Que nomes interessantes, como elas funcionam. A meditação dinâmica, como o nome sugere, é bem intensa. Ela tem etapas de respiração acelerada, catarse, movimentos livres. Já a meditação Guibert consiste em você expressar sons sem sentido, sabe? Sei. Liberando a tensão através da vocalização. Interessante. É tipo dar voz ao que está preso dentro da gente, mesmo que não faça sentido. Exatamente. O Osho explica que essas técnicas elas nos ajudam a liberar as energias reprimidas, as emoções bloqueadas e a trazer a mente para o momento presente. É como se a gente sacudisse o corpo e a mente para despertar da letargia, né? É daquele estado de sonambulismo que a gente falou no início, e a partir dessa liberação, o relaxamento surge naturalmente, como a consequência da harmonia entre corpo e mente. Legal. E, falando em harmonia, outro ponto crucial na obra do Osho é a ideia de que tentar controlar a mente é um esforço inútil, que só gera mais sofrimento. Ele compara a mente a um oceano, sabe, agitado por ondas. Se a gente tentar controlar as ondas, a gente vai ser engolido pela fúria do mar. Mas se a gente entrega o movimento das ondas, se a gente encontra o centro, a profundidade, a gente pode navegar com segurança e até mesmo apreciar a beleza da tempestade. Nossa, que metáfora poderosa! E se aplica a tantos aspectos da nossa vida, né? Total. Quantas vezes a gente se esforça para controlar situações, pessoas, emoções e a gente só acaba se frustrando. O Osho, ele nos convida a simplesmente observar, a aceitar o que é, sem tentar moldar a realidade à nossa vontade. É como se ele dissesse: solta as rédeas, confia no fluxo da vida. Mas isso não significa ser passivo ou apático, né? Não, de forma alguma. O Osho, ele nos incentiva a participar da dança da vida, mas a partir de um lugar de presença, de consciência, e não de controle. Entendi. Agir com intenção, mas sem apego ao resultado. É isso. Ele nos convida a questionar os conceitos de bem e mal, certo e errado, que muitas vezes nos aprisionam num sistema de crenças rígido e limitante. E nos lembra que a verdadeira bondade, ela não surge da obediência cega a regras, mas sim da consciência, da compreensão da nossa natureza essencial. É como se a gente tivesse se libertar das amarras da moralidade imposta para encontrar nossa própria bússola interna, né? E para ilustrar essa ideia, o Osho conta a história de Mahatma Gandhi, que mesmo em idade avançada ainda lutava contra os seus desejos e impulsos reprimidos. Ele mostra pra gente que a repressão, a tentativa de controlar nossa natureza, só gera mais sofrimento. É como se a energia que a gente tenta controlar acabasse voltando contra nós mesmos. Por isso que o Osho nos convida a acolher todas as partes de nós mesmos, as luzes e as sombras, com compaixão e sem julgamento. A gente precisa se perdoar pelas nossas imperfeições e abraçar nossa totalidade. Exatamente. Ele nos lembra que somos seres completos com potencialidades e fragilidades. E que a verdadeira transformação acontece quando a gente aceita quem a gente é, com todas as nossas imperfeições. Faz muito sentido. É como se a gente fizesse as pazes com a gente mesmo. E nesse processo de autoaceitação, a consciência desempenha um papel fundamental.
É a partir da consciência que a gente pode observar os nossos pensamentos, emoções, comportamentos, sem se identificar com eles. E assim fazer escolhas mais alinhadas com a nossa verdadeira natureza. A consciência se torna nossa guia, nos mostrando o caminho de volta para casa, para o nosso verdadeiro eu. Bem-vindos de volta ao nosso mergulho profundo na obra do Osho. Nos últimos blocos a gente explorou, a importância da consciência para a gente viver uma vida mais plena, mais autêntica. Agora vamos mergulhar em algumas práticas que a gente pode incorporar no dia a dia para cultivar essa consciência. Sim, uma das práticas mais importantes que o Osho ensina é a arte de testemunhar, de observar a mente sem julgamento. Ele chama essa técnica de Vipassana, que é essencialmente a prática da atenção plena. A gente observa o fluxo de pensamentos e emoções que surgem na mente sem se identificar com eles, como se a gente estivesse, observando as nuvens passando no céu. O Osho sugere que a gente comece com um exercício simples. Observar a respiração, prestar atenção no movimento natural do ar entrando e saindo do corpo. Parece simples, mas você já tentou se concentrar na sua respiração por alguns minutos. É incrível como a mente divaga facilmente. A mente é como um macaco inquieto, pulando de galho em galho, de pensamento em pensamento. A prática da observação nos ajuda, a acalmar esse macaco, a trazer a mente para o momento presente. E quando a mente divaga, o que é perfeitamente natural, a gente simplesmente já traz de volta para a respiração, sem julgamento, sem crítica. O Osho, ele nos convida a ser cientistas de nós mesmos, observando o funcionamento da nossa mente, do nosso corpo, com curiosidade e com interesse. E ele enfatiza que a chave não é controlar a mente à força, mas sim compreendê-la. Observá-la com aceitação, com compaixão. Ele conta a história de um homem que o procurou em busca de uma técnica para parar de pensar. Aí o Osho respondeu: simplesmente observe a sua mente, não tente pará-la. O homem, confuso, perguntou: mas como eu posso observar a mente sem pará-la? O Osho explicou que a mente é como um rio. Se a gente tentar pará-la, a gente cria uma represa, um bloqueio. Mas se a gente observa e permite que ela flua livremente, ela se acalma naturalmente. Essa história mostra pra gente que lutar contra a mente só gera mais conflito interno. A chave é a gente colher esse fluxo de pensamentos, de emoções, sem resistência e observar com desapego. E à medida que a gente pratica a observação da respiração, a gente pode expandir essa consciência para outras atividades do dia a dia. A gente pode observar os nossos pensamentos, as emoções, as sensações físicas, as ações, sem julgamento, sem crítica, trazendo atenção plena para cada momento. Desde as tarefas mais simples, como lavar a louça, até as interações com outras pessoas. E ao cultivarmos essa presença no dia a dia, a gente começa a perceber a interconexão de todas as coisas. Como tudo está interligado, como as nossas ações impactam o mundo ao nosso redor. O Osho lembra que a gente não é um ser isolado, mas sim parte de um todo maior, conectado a tudo e a todos. E essa percepção, ela nos leva a viver com mais compaixão, com mais amor, com mais responsabilidade. Gratidão por acompanharem nosso mergulho profundo na obra do Osho. Esperamos que as ideias e práticas que a gente compartilhou aqui inspirem você a trilhar o caminho da consciência e a descobrir a paz interior que reside em cada um de nós. Isso aí. E para continuar essa jornada de autoconhecimento, a gente convida a explorar outros episódios do Satyam Autoconhecer. Até a próxima.